Boa noite, senhor presidente, senhores vereadores, senhoras vereadoras. Boa noite ao pessoal que nos acompanha aqui na casa. E boa noite a você que nos assiste pelo Facebook, pelas redes sociais. Senhor presidente, eu gostaria de falar um pouco sobre as proposições que eu estou apresentando nessa sessão. Primeiro, eu gostaria de falar de algo que, desde do começo do meu mandato aqui nessa casa, eu tenho falado, que é o uso que a prefeitura faz dos seus cargos para cabide de emprego. Cabide de emprego para fazer os seus ajustes eleitorais, para cumprir as suas promessas de campanha. E o pior de tudo isso é sempre o serviço público. É sempre o prejuízo que isso causa ao serviço público. Então, eu já apresentei um requerimento desse tipo aqui, e agora eu estou apresentando um outro requerimento para fiscalizar, que é o nosso papel aqui nessa casa, para fiscalizar o trabalho, a execução dos serviços por determinados cargos comissionados. Eu gostaria de começar falando do seguinte cargo: chefe de departamento de fiscalização. Nós tivemos audiência pública aqui na semana passada, onde o secretário de Finanças trouxe o valor da dívida ativa do nosso município, que é imensa, Belo. E não é executada, é pouco cobrada. Hoje nós vamos... Hoje, logo mais, nós vamos votar o projeto do Refis, e a gente olha para o tamanho da dívida de Jardinópolis e vê que isso não avança. Quando a gente olha o Refis do ano passado, cerca de 3% está na justificativa desse projeto, foi executado, né, foi acertado. E aí a gente olha para esse cargo, chefe do Departamento de Fiscalização. E aí eu vou ler aqui algumas funções desse cargo. Olha que importante, vereadora Dalva, as funções que esse cargo deveria executar. Orientar os contribuintes no cumprimento de suas obrigações fiscais, fiscalizar o cumprimento das normas relativas aos estabelecimentos comerciais, dirigir, olha que importante, dirigir as atividades de fiscalização dos contribuintes para impedir a sonegação de tributos, pronunciar-se sobre o fechamento e transferência de firmas, e olha esse, presidente, olha essa função, realizar diligências por iniciativa própria ou quando solicitadas pelos órgãos subordinados. Promover periodicamente o rodízio do pessoal da fiscalização. Para que o município cobre de quem deve, execute as dívidas daquelas pessoas que não estão pagando, não estão cumprindo com as suas obrigações. A gente sabe, tem o Refis, tem essa importante oportunidade que a gente defende, e tem aqueles que realmente não pagam, né? E a prefeitura tem o dever de ir atrás dessa receita. Porém, o cargo que é, como eu li para vocês aqui, que deveria ser um cargo técnico, é, na verdade, um cargo comissionado político, que serviu para fazer dança de cadeira. Quando o funcionário não deu certo num lugar que estava, que foi amplamente denunciado aqui, a prefeitura fez a dança da cadeira e colocou em outro lugar, Sabá. Agora eu te pergunto, como é que nós vamos arrecadar? Aí a gente vai lá, falta dinheiro em determinada área, falta dinheiro para isso, falta dinheiro para aquilo. A prefeitura não está preocupada em colocar os seus cargos para executar aquilo que está na lei? E o mais interessante, Visu, uma pergunta para o vereador. Eu li as funções desse cargo, correto? Em que departamento o vereador acredita que esse cargo está relacionado? Finanças, no mínimo. Sabe qual o departamento, qual secretaria que está vinculada a esse cargo? Obras e Serviço Público. Então, eu não sei, ou é um desvio de função, ou o pessoal lá na obra está cobrando imposto agora também, né? A gente vê que não tem dificuldade, falta pessoal para executar o serviço da própria pasta, mas está sobrando fiscal de tributo lá. Então, é um absurdo. Então, eu apresento esse requerimento questionando o que está sendo feito pelo ocupante desse cargo,
quantas diligências foram realizadas, as execuções estão sendo feitas. Se quer ocupar cabide de emprego, tem que trabalhar. Tem que trabalhar e dar resultado para o povo, para a população que paga os impostos, que paga o salário. Então, esse é meu primeiro requerimento. Senhor presidente, o meu mandato, junto com o vereador Visu e o vereador Gemeu, nós estamos dando início a uma ação de fiscalização contínua para verificar, para analisar, para fiscalizar as compras diretas e as contratações feitas com dispensa de licitação da Prefeitura Municipal de Jardinópolis. Para isso, nós iremos apresentar uma série de requerimentos. O primeiro deles nós estamos apresentando hoje, que é direcionado à Secretaria de Esporte e Lazer e à Secretaria de Meio Ambiente. Nas próximas sessões, apresentaremos novos requerimentos direcionados às demais secretarias. Então, nós questionamos quantos e quais foram os gastos diretos realizados pelas secretarias no exercício de 21 e 22, respectivamente, anexar cópia das notas fiscais das referidas despesas, bem como recibos ou romaneios dos produtos e serviços contratados. Especificar a justificativa da realização dos gastos diretos sem licitação, bem como a destinação dada aos serviços e produtos contratados. O nosso objetivo aqui é muito claro, é ver como a Prefeitura está gastando o seu dinheiro sem passar pela licitação. É uma modalidade legal, é uma modalidade que resolve determinadas demandas das secretarias, só que nós, enquanto vereadores, temos o dever de fiscalizar o que foi comprado, para onde é que foi, por que foi comprado dessa forma. Então, estamos apresentando esse requerimento, senhor presidente. Outro requerimento apresentado, e o vereador Sabá estava falando da questão do transporte rural de estudantes, é um requerimento bem específico, onde eu apresento algumas questões relacionadas às condições e à manutenção de um determinado ônibus escolar, que os pais das crianças que andam nesse veículo, que trafega pela zona rural, ou seja, em estradas em condições muito mais deterioradas, muito mais precárias, os pais estão muito preocupados com as condições desse ônibus, com a manutenção desse ônibus. É um ônibus que, segundo as famílias, tem quebrado cotidianamente, isso já foi apontado e não tem uma solução para o problema. Então, eu estou apresentando aqui, questionando quais são as rotas, qual a capacidade de lotação do veículo e quantas crianças andam nesse veículo. O veículo está com a manutenção em dia? Quantas vezes o veículo quebrou nos últimos 2 anos? E pergunto também, se na avaliação da Prefeitura, o veículo está em condições de rodar. Junto com esse requerimento, também irei fazer uma diligência pessoalmente, para vistoriar, para ver quais são as condições desse ônibus, mas é importante que nós tenhamos esses dados. A segurança, o conforto e a integridade física das nossas crianças tem que estar em primeiro lugar. Então, transporte escolar tem que funcionar, principalmente aqueles da zona rural, que têm estradas mais deterioradas, mais precárias, precisam de um cuidado especial, precisam de uma atenção especial, e o nosso objetivo é justamente esse, ver quais são as condições desse veículo, e também daremos sequência em outros veículos, em outros ônibus, mas estamos começando por esse, que os pais trouxeram para nós, o nosso mandato, essa demanda, essa preocupação, disseram que já estão cansados de solicitar, de cobrar da Prefeitura, e não tem uma resposta para esse problema tão grave. Porque a Prefeitura sempre espera deixar acontecer o pior, para tomar providência em relação a um caso tão sério. Não só na educação, como também em outras áreas, O frio está chegando novamente, já falamos isso, já fizemos reunião, e o que temos para a população em situação de rua? Nada. Absolutamente nenhuma política pública. Senhor presidente, por fim, eu queria trazer aqui boas... Senhor presidente, eu queria fazer um aditamento ao presente requerimento, inserindo, Demilson,
qual o ano, né, qual a quilometragem do veículo, para constar também no requerimento, né, uma sugestão aí do nosso presidente, convido para estar subscrevendo o requerimento, presidente. Queria compartilhar com essa casa, com a população que nos acompanha, uma importante conquista que tivemos junto ao mandato do deputado federal Paulo Teixeira, do PT, Partido dos Trabalhadores, que encaminhou para a nossa cidade, que direcionou para a nossa cidade uma emenda parlamentar no valor de R$80 mil para ser direcionada para a nossa cultura, né? Então, é uma verba que vem destinada a investimento, destinada à compra de material permanente, à compra de equipamento, e que vai significar importante conquista para a nossa cultura. Em conversa com o secretário de Cultura, que está aqui presente, nós estivemos dialogando, e a nossa proposta é que com esses R$80 mil sejam comprados instrumentos musicais, né, para que nós possamos ter no nosso município, né, como já tem acontecido uma ou outro, né, mas ainda pouco frente à demanda, frente ao tamanho da nossa cidade, escolinhas, cursos, então que possamos pegar esses R$80 mil e destinar para a compra, por exemplo, de violões, de guitarras, de instrumentos que atraia principalmente a juventude, que esses programas, que essas escolinhas, esses cursos, sejam voltados principalmente, prioritariamente, para a nossa juventude, para o nosso adolescente. A gente está vendo que hoje o município oferece pouco ou quase nada para esse aluno, para essa criança. Ele está na rua no período que ele não está na escola. E eu disse isso aqui na última sessão. Quando o poder público não ocupa o espaço, abre caminho para a bandidagem, abre caminho para o tráfico. Então a gente tem que ocupar o tempo dessa moçada. A gente tem que ocupar o espaço dela com cultura, com arte, com aquilo que vai fazer ela crescer e despertar os seus talentos, despertar a sua cidadania. Então, gostaria de agradecer ao deputado Paulo Teixeira por ter olhado mais uma vez para a nossa cidade, com foco na cultura, nessa emenda que vai propiciar, né, que nós consigamos ter novos projetos, novos programas aí no nosso município. E aí eu aproveito para fazer a indicação para a criação, para a implementação de programa de difusão cultural através de cursos de artes, músicas, teatro, denominado Bolsa Cultura, né? Então, esses instrumentos, esse material que vai ser comprado com esses recursos da emenda, que eles possam ser destinados a esses cursos. Nós temos o exemplo da Secretaria de Esporte, né, com o Bolsa Técnico, que com menos de R$400 mil por ano, contratou 20 profissionais para fazer as escolinhas, né, de diferentes modalidades esportivas, atendendo praticamente 1.400 pessoas. Então, a nossa proposta é que com o Bolsa Cultura, nós possamos também aproveitar o talento dos nossos artistas, dos nossos pintores, dos nossos músicos, dos nossos contadores de história, de todos aqueles artistas, e nós temos muitos na nossa cidade. Vamos aproveitar esse talento e oferecer o melhor para a nossa juventude, o melhor para a nossa população. Então, é uma proposta que vem para agregar a demanda, né, a necessidade de termos projetos para atender os nossos jovens, os nossos adolescentes, as nossas crianças, e, ao mesmo tempo, você valorizar aquele artista local, aquele músico, aquele cantor, aquele escritor, né? Então, fica aqui essa indicação e o registro dessa emenda, dessa conquista para o nosso município. Agradeço ao deputado Paulo e gostaria também, justamente, de fazer coro ao que disse o vereador Fofo. Esse ano é um ano muito importante. Observem bem os deputados e as deputadas que vocês vão votar. Não apenas se mandou recurso para Jardinópolis, mas como é que ele está votando lá na Lesp? Como é que ele está votando lá no Congresso? Porque não adianta mandar recurso para a cidade e ferrar
com o povo lá em cima e votar a favor do teto de gastos que prejudicou a saúde, que prejudicou a educação. Não adianta mandar recurso para cá e prejudicar o servidor público estadual lá na Lesp, retirando os seus direitos. Então, muita atenção nesse ano. Vamos votar com consciência, olhando para quem olha pela nossa cidade, mas para quem também olha para nós, enquanto trabalhadores, enquanto mulheres, enquanto jovens, enquanto minorias. Vamos olhar com muita atenção para isso. Obrigado, senhor presidente.